Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 8 da manhã. Jornal das 8 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. À entrada para a última semana de campanha para as eleições presidenciais, Henrique Gouveia e Melo foca-se em atacar os principais adversários. O almirante fala em sicários para voltar a sublinhar a independência da candidatura. Henrique Gouveia e Melo esteve em Ponte de Lima ontem à noite, onde fez o primeiro comício da campanha até agora. O almirante endurece o tom e aponta a Marques Mendes, Coutinho de Figueiredo e António José Seguro, sem referir nomes, mas com as críticas a ficarem bem claras. Eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro. Gouveia e Melo contou também com o apoio de Isaltino Moraes na campanha este fim de semana. No discurso de ontem à noite, o presidente da Câmara do Eiras comparou mesmo o almirante a Cristiano Ronaldo. O primeiro-ministro dizia que devíamos ter todos a atitude de Ronaldo. Entendi aquelas palavras como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui. Estamos com o nosso Ronaldo. Isaltino Moraes no discurso no comício da candidatura de Gouveia e Melo ontem à noite, em Ponte de Lima. António José Seguro apela ao voto de todos os moderados e promete ser uma força tranquila em Belém, isto numa altura em que o candidato apoiado pelo PS continua em alta nas sondagens. Está a liderar a sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN. Soma mais de 21% das intenções de voto. O candidato apoiado pelo PS volta a mostrar-se confiante em chegar à segunda volta. Quero dirigir-me a todos os moderados neste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos. O extremismo e o radicalismo não são solução. São parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta. António José Seguro num comício numa sala cheia em Viana do Castelo ontem à noite. O candidato apoiado pelo Partido Socialista recusa ainda ser um candidato inseguro e volta a recusar entrar em ataques aos adversários. Com Luís Marques Mendes volta a usar a experiência como bandeira. O candidato apoiado pela AD defende que os portugueses o conhecem bem. Afirma que votar nele não é uma aventura nem uma aposta no desconhecido. Sublinha que a candidatura apoiada pela AD traz previsibilidade. Os portugueses conhecem-me. Os portugueses conhecem-me em tudo. Ou seja, não levo ninguém ao engano. Um voto em mim, em função de tudo isto que aconteceu, não é uma aventura. Não é um tiro no escuro. Não é um exercício de experimentalismo. Não, as pessoas sabem tudo a meu respeito e isso dá previsibilidade. Luís Marques Mendes, num discurso em Lamego, distrito de Viseu. Marques Mendes falou também sobre Passos Coelho, elogia a coragem e patriotismo do antigo primeiro-ministro, que continua em silêncio nesta campanha oficial. André Ventura avisa que vai deixar os ataques dos adversários sem resposta. O candidato, apoiado pelo Chega, modera o tom e afirma que prefere falar dos verdadeiros problemas do país. Como a saúde ou como a corrupção. André Ventura considera que os portugueses não querem uma campanha de ataques e críticas entre candidatos e apresenta-se mesmo como o candidato da paz. Trata-se das pessoas compreenderem, votem AD, votem PS, votem Iniciativa Liberal e não tenham votado no Chega, que há um candidato que quer responder às suas ansiedades e fala do país real. É por isso que eu sou o único que não passa à tarde a dizer que o António José Seguro é isto ou aquilo, ou que o Gouveia e Melo é isto ou aquilo, ou que o Marques Mendes é isto ou aquilo. Eu quero falar do país. Foi sempre essa a estratégia, vai continuar a ser essa. É isso que vou fazer.
André Ventura, em declarações aos jornalistas em Aveiro, de visita à feira de São Gonçalinho, são os destaques das ações de campanha de ontem à noite. E como já dissemos, hoje entramos na segunda e última semana de campanha. Importa por isso, Carla, olharmos para onde vão andar hoje os candidatos. Neste que é o 9º dia de campanha oficial, o interior está em destaque na agenda. Henrique Gouveia e Mel volta a ser o candidato a começar o dia mais cedo. Daqui a pouco, às 8h30 da manhã, vai estar em Espinho, terra natal de Luís Montenegro. André Ventura, António José Seguro e Luís Marques Mendes vão andar esta manhã a norte, por Vila Real. João Coutinho de Figueiredo vai estar no centro, no distrito de Castelo Branco. António Filipe passa o dia no Alentejo. Em Lisboa vão andar Jorge Pinto e Catarina Martins. E esta manhã temos mais um direto à campanha para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. Esta segunda-feira com destaque para as caravanas de Luís Marques Mendes, Catarina Martins e António Filipe. Donald Trump revela que foi contactado pelas autoridades do Irão para negociar, isto numa altura em que os protestos contra o regime já fizeram mais de 500 mortos. O presidente dos Estados Unidos já tinha ameaçado avançar com uma ação militar no Irão se as autoridades do regime tentassem travar os protestos de forma repressiva. Agora, em declarações aos jornalistas a bordo do avião presidencial, revela que foi contactado para negociar e tentar encontrar uma solução. Os protestos de rua duram há quase 2 semanas. O número de vítimas ainda é incerto, mas organizações não governamentais apontam para mais de 500 mortos. E na análise, o coronel José do Carmo considera que um possível ataque dos Estados Unidos ao Irão pode ter efeitos contrários. E com isso prejudicar uma eventual mudança de regime pretendida pelos norte-americanos em Teherão. No gabinete de guerra desta manhã, José do Carmo aponta para os interesses de Washington, mas também de Tel Aviv na questão iraniana. Diz que as ameaças de Teherão são apenas para dissuadir, mas explica que um possível ataque norte-americano tem de ser cuidadoso. Os Estados Unidos só podiam fazer um ataque ali, mas era alvos do regime, ou seja, se atacarem de tal maneira que a população sinta isto como uma agressão, não ao regime, mas ao país. Exatamente, um efeito contrário, um efeito unir, enfim, é um efeito conhecido da psicologia de massas, quer dizer, unimos-nos contra o inimigo exterior, portanto, a nossa identidade é mais importante nessas ocasiões. Agora, o Irão ameaça disparar para todo lado, enfim, mas isso percebe-se, é a atitude do gorila que bate no peito e dizer que faz e acontece se o atacarem, portanto, era uma tentativa de dissuadir uma eventual intervenção americana ou israelita, que também não tem interesse nenhum nisto. Israel, neste momento, não tem interesse em interferir ali, porque se aquele movimento triunfar e dar uma alteração do regime, o problema iraniano está muito mais perto de ser resolvido. O coronel José do Carmo, o convidado esta manhã do Gabinete de Guerra, deixou ainda críticas à administração Trump pela forma como tem alimentado uma possível anexação da Groenlândia. São agora 8h06, daqui a pouco há novo episódio de Momentos de Glória. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam este arranque de semana? Perto de 11.000 autarcas votam hoje para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDR, em causa a eleição dos presidentes das 5 comissões regionais, Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. As comissões regionais assumem um papel central no desenvolvimento regional e na descentralização da administração do Estado. A nova sede da Direção Executiva do SNS é hoje inaugurada no Porto, com a presença do Primeiro-Ministro e da Ministra da Saúde. A cerimónia está marcada para daqui a 2 horas, 10 da manhã, numa altura em que Ana Paula Martins volta a estar debaixo de fogo depois de 3 mortes por alegados atrasos no socorro do INEM. A série Adolescência é uma das principais vencedoras dos Globos de Ouro, conquistou quase todos os prémios nas categorias para as quais estava nomeada. O cinema brasileiro também voltou a estar em destaque nesta edição. A cerimónia decorreu esta madrugada em Los Angeles, nos Estados Unidos.